E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre mitologia? Bom, a ideia desse vídeo aqui é a gente dar continuidade na saga do Wukong. Para quem não viu ou quem não está sabendo, aqui na página eu faço alguns vídeos sobre mitologia. E recentemente, o último que eu fiz foi sobre a lenda do Rei Macaco. Também já fiz aí sobre os 12 trabalhos de Héracles. Quem não viu, veja porque também tá muito legal. Só que nesses vídeos do Rei Macaco, que eu fiz a parte 1, 2 e 3, na verdade eu conto até a metade da lenda, né, da história. Coisas acontecem ali após o seu aprisionamento por Buda. E é sobre isso que a gente vai falar. Só que, antes da gente falar sobre o conto, a gente também precisa falar um pouco sobre a história, a parte histórica da coisa, para a gente entender isso como um todo, né? Bom, a lenda do Rei Macaco, ela foi retirada da Jornada ao Oeste, que é um conto muito conhecido na China. Eu vou ter que ler os nomes aqui porque é meio difícil, gente. Escrita por Wu Chang'an, na mitologia Ming, ali no século XVI, tá? E o que essa história conta? É basicamente a história do monge Xuanzang. É Tang Sanzang ou então Xuanzang. A história do Xuanzang é uma história real, tá? De um monge chinês que ele vai atrás dos sutras lá na Índia para trazer aqui para trazer para a China, tá? Bom, o que acontece? O que são os sutras? Os sutras são basicamente como se fosse a Bíblia, vamos colocar assim, é como se fosse a Bíblia do budismo, né? Lá onde estão os ensinamentos de Siddhartha Gautama, que seria o Buda, né? O fundador do budismo. Então, assim, o budismo ele já existia na China, certo? Foi trazido aí por outros monges chineses, indianos também, que espalharam o budismo. Só que as traduções não eram suficientes para o Xuanzang. As traduções, ele achava que as traduções não eram 100% corretas, então ele queria ir até a Índia, pegar os sutras e trazer para a China para ele mesmo fazer essas traduções. E isso aconteceu de fato, ele dedicou a vida inteira dele a essas traduções e é basicamente essa parte histórica, né? Então esse autor, ele pegou esse recorte histórico e ele criou o conto, essa lenda, né, a Jornada ao Oeste, adicionando ali elementos da mitologia chinesa, um pouquinho ali do taoísmo, do budismo, é claro. Então ele vai contar a história do Rei Macaco, que é esse ser místico que nasceu de uma pedra mágica. É uma loucura esse conto, né? Nasceu de uma pedra mágica com poderes incríveis, e o mais interessante desse autor é a sacada dele, porque ele escreve essa jornada não só falando sobre a jornada do monge, né, até a Índia, mas já meio que dando uma aula sobre budismo e um pouquinho sobre taoísmo também, com o Rei Macaco. Então ele usa esse personagem para justamente explicar os preceitos, as bases, as crenças, né? Porque o Rei Macaco, ele é um personagem que ele é trabalhado dentro dessa história. Ele é inicialmente um macaco rebelde, né? Quem viu o vídeo aí sabe, ele é um macaco que desafia os céus e aos deuses, porque ele é muito poderoso. Então Buda chega a um determinado ponto da jornada dele que Buda fala assim: olha, você tá muito malucão, vamos te prender aqui. E aí prendem esse macaco, e após algum tempo, no caso aí 500 anos, ele é liberto pela deusa da compaixão. Tem até o nome dela aqui, porque eu não lembro, gente. Guanyin, acho que é assim que fala, Guanyin, que é a deusa da compaixão da mitologia chinesa. Então ela prende ele, coloca um arco na cabeça dele e fala: olha, você vai acompanhar esse monge aqui até a Índia, você vai proteger ele, e é isso, tá? E esse arco é justamente para que ele obedeça ao monge, né? Para ele não desobedecer às ordens do monge. Bom, então é uma jornada que, após ele ser liberto, ele acompanha esse monge durante um tempo, e é uma jornada de autodescobrimento ali, sabe? Então tem alguns outros discípulos que acompanham aí, eles enfrentam demônios, passam grandes aventuras e se metem em altas confusões. É quase uma sessão da tarde. Mas ele vai atingindo o estado de iluminação durante esse trajeto, né? Ele vai vencendo ali a parte rebelde, vai amaciando o ego dele. Então isso, o autor, ele faz de uma forma que você vê naquele personagem uma construção, né? Dentro dos preceitos aí
do budismo. Então, no final das contas, vou voltar aqui que eu já até me perdi que eu estava falando. No final das contas, ele acompanha esse monge, o monge pega lá os textos, traz para a China, faz as traduções, e o Sun Wukong, ele recebe o título de Buda vitorioso do combate. Buda vitorioso do combate. Buda, gente, na verdade, sim, existe o Buda como o ser, né, o Siddhartha Gautama, o fundador, mas o Buda, como título, né, ele é dado aos seres que atingem a iluminação, que despertam ali do ciclo de sofrimento, que é o samsara, né? Então, o Sun Wukong, ele foi dado esse título e virou, de fato, um imortal, né? Fez parte lá dos celestiais da mitologia chinesa. Então é um conto muito bacana, ou seja, a história ela termina bem, ela não termina com ele preso e sofrendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Foi um pouquinho mais longo do que eu imaginei, mas eu não consigo resumir muito bem as coisas. Valeu, fui!